Gravar? Eu vou iniciar. Deus estabelece a circuncisão e muda o nome de Abrão e Sarai. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu a ele e disse: Nós estamos em Gênesis 17, para quem chegou depois. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Faça a minha vontade e seja íntegro. Farei uma aliança com você e multiplicarei grandemente os seus descendentes. Vendo que Deus estava falando, Abrão prostrou-se com o rosto no chão, e Deus lhe disse: Esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Por isso, mudo o seu nome de Abrão para Abraão, porque farei de você pai de numerosas nações. Farei com que seus descendentes sejam muito numerosos e formem muitas nações. Entre os seus descendentes haverá reis. Esta aliança que estabeleço será entre mim e você e os seus descendentes de geração em geração. Eu serei o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, e darei a eles toda a terra de Canaã, onde você está morando como estrangeiro. Ela será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Agora agora veja a sua parte neste pacto, disse Deus a Abraão. Guarde a minha aliança, você e seus descendentes. Esta é a minha aliança que você e os seus descendentes devem guardar. Todos do sexo masculino devem ser circuncidados. Essa circuncisão será o sinal da aliança entre mim e você. É a prova de que você e seus descendentes aceitam a minha aliança. Todos os que forem do sexo masculino serão circuncidados no 8º dia, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros. Tanto os nascidos em casa, quanto os comprados terão de ser circuncidados. Essa marca no corpo de vocês será um sinal permanente da minha aliança eterna. Todo aquele de sexo masculino que não for circuncidado será cortado do seu povo. Ele quebrou a minha aliança. Deus continuou falando. Sarai também vai mudar de nome. De agora em diante, sua mulher se chamará Sara. Abençoarei Sara e darei a você um filho por meio dela. Sim, eu abençoarei Sara e farei que ela seja mãe de nações. Então Abraão prostrou-se com o rosto no chão, ficou perplexo e disse a si mesmo: Será que um homem de 100 anos de idade pode gerar um filho? Será que Sara pode dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: Que Ismael possa ser abençoado pelo Senhor. Deus respondeu. Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, dará um filho a você, e você deverá dar a ele o nome de Isaque. Firmarei a minha aliança com ele e com os seus descendentes, para sempre. Quanto a Ismael, levarei em conta o seu pedido. Eu abençoarei Ismael e tornarei muito numerosa a sua descendência. 12 príncipes estarão entre os seus descendentes. Ismael será o pai de um grande povo. Mas a minha aliança será com Isaque, filho que Sara lhe dará daqui a um ano. Depois de terminar de falar com Abraão, Deus subiu e se retirou. Naquele mesmo dia, Abraão pegou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e os que foram comprados do sexo masculino e os circuncidou, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia.
E com Abraão foram circuncidados todos os meninos e homens da casa de Abraão, incluindo os escravos, tanto os da sua casa quanto os comprados. Amém. Gênesis 18. O Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, vistos que chegastes até o vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu-o ao seu criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a ele, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que riste. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e vereis. O fato de que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim? E não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos, dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de 5, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: Não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não o farei por amor dos 40. Insistiu:
Não se ire o Senhor, falarei ainda se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor, não o farei se ali encontrar 30. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor aos 20. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor se lhe falar somente mais uma vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Amém. Gênesis capítulo 19. Ao anoitecer daquele mesmo dia, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado à entrada quando os avistou. Ele se levantou, correu para recebê-los, prostrou-se com o rosto no chão e disse: Senhores, venham à minha casa. Lá vocês poderão lavar os pés e passar a noite. Amanhã cedo poderão seguir viagem. Eles, porém, responderam: Não passaremos a noite na praça pública. Mas Ló insistiu muito e eles acabaram aceitando o convite. Ló ofereceu a eles um banquete. Mandou preparar pães sem fermento e eles comeram. Quando estavam se preparando para dormir, vieram todos os homens de Sodoma, tanto jovens como velhos, e cercaram a casa. Eles gritaram a Ló: Traga para fora os homens que estão aí. Queremos ter relações com eles. Ló saiu da casa depressa, fechou a porta atrás de si e disse aos homens: Por favor, meus irmãos, não façam essa maldade. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Eu as entrego a vocês para que façam com elas o que quiserem. Mas deixem meus hóspedes em paz, porque eles contam com a minha proteção. Saia da frente, gritaram os sodomitas. Quem você pensa que é? Ora, deixamos esse sujeito morar em nossa cidade como estrangeiros e agora quer ser nosso juiz? Pois vamos fazer com você coisa pior do que a eles. E avançaram contra Ló, dispostos a arrombar a porta. Mas os hóspedes puxaram-no depressa para dentro de casa e fecharam a porta. Depois deixaram cegos os homens que estavam fora, desde o mais jovem até o mais velho, de modo que não conseguiram encontrar a porta. Então os hóspedes perguntaram a Ló: Você tem mais parentes nessa cidade? Genros, filhos, filhas ou outro parente? Leve-os todos embora daqui, pois vamos destruir a cidade completamente. As acusações contra ela aumentaram muito e chegaram ao céu. Por isso o Senhor nos enviou para destruir a cidade. Então Ló, foi correndo falar com os futuros genros de suas filhas e disse-lhes: Tratem de sair imediatamente da cidade. Ela vai ser destruída pelo Senhor. Mas os moços acharam que ele estava brincando e não deram ouvidos. No dia seguinte, bem cedo, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Arrumem-se depressa, pegue a sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui e saiam enquanto podem. Vocês estão correndo risco de morrer com a destruição da cidade. Mas Ló não se apressou. Então os anjos tomaram-no pelas mãos, bem como sua mulher e suas filhas, e os tiraram dali à força, deixando-os fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Quando já estavam fora da cidade, um dos anjos disse: Fujam, corram sem parar e sem olhar para trás e não parem no vale. Vão para as montanhas e só parem quando chegar lá, senão arriscam-se a morrer. Ló, porém, disse: Assim não, meu senhor. Vocês foram bondosos comigo, salvaram a minha vida e mostraram piedade. Não posso fugir para as montanhas, pois receio que esta calamidade caia sobre mim e eu morra. Deixem que eu vá para aquela cidade pequena. Ela fica bem próxima e eu poderei fugir para lá e ficar salvo. Está bem, disse o anjo.
aceito mais esse pedido e não destruirei aquela cidade. Mas vá depressa, porque não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Desde então, aquela vila foi chamada Zoar. O sol já estava aparecendo no horizonte quando Ló chegou a Zoar. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu completamente aquelas cidades, as demais cidades da planície, os habitantes e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou transformada numa estátua de sal. Naquela manhã, Abraão levantou-se de madrugada e foi até o lugar onde tinha estado diante do Senhor. Dali olhou para Sodoma e Gomorra e para a campina e viu a fumaça subindo da terra, como de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló daquela região. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque ficou com medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Foi quando a mais velha disse à irmã: em toda essa região não existe homem que possa casar conosco, conforme o costume da terra. Nosso pai já está velho e logo não poderá ter filhos. Vamos dar vinho a ele e cada uma de nós se deitará com ele. Assim, teremos descendentes e a nossa linhagem não desaparecerá. Naquela mesma noite, deram vinho ao pai e a filha mais velha se deitou com ele. Ele estava tão embriagado que não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha contou à irmã: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos fazer a mesma coisa hoje? Daremos vinho ao nosso pai. E depois você se deita com ele para que preservamos a descendência de nosso pai. Naquela noite, novamente deram vinho ao pai. A filha mais nova se deitou com ele. Novamente, ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Desse modo, as 2 irmãs ficaram grávidas do próprio pai. A filha mais velha deu à luz um filho e chamou-o de Moabe, que é o pai dos moabitas de hoje. A filha mais nova também deu à luz um filho e chamou-o de Ben-Ami, que é o pai dos amonitas de hoje. Gênesis capítulo 20. Abraão partiu dali para a região do deserto do Negueb e habitou entre Cádiz e Shur, vivendo como imigrante em Gerara. Abraão dizia de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerara, mandou e trouxeram Sara. Mas, durante a noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e disse: vais morrer por causa da mulher que tomaste, pois ela tem marido. Abimeleque, que não se havia aproximado dela, respondeu: meu senhor, matarás mesmo gente inocente? Acaso não foi ele que me disse: ela é minha irmã? E não foi ela que me disse: ele é meu irmão. Agi com consciência reta e mão inocente. E Deus lhe disse no sonho: bem sei que fizeste isso de boa fé. Por isso, se impedir de pecado contra mim, não consenti que a tocasse. Portanto, devolve a mulher a seu marido, pois sendo ele um profeta, rogará por ti e viverás. Mas se não a devolveres, fica sabendo que deverás morrer, tu com todos os teus. De manhã, ao despertar, Abimeleque chamou todos os seus servidores e contou tudo o que acontecera. E os homens ficaram com muito medo. Depois, chamou Abraão e disse: que foi que nos fizeste? E que fiz de errado contra ti para atrair sobre mim? E errado meu reino tão grande pecado? Fizeste comigo o que não deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: o que pretendia ao fazer isso? Abraão lhe respondeu:
Eu pensei comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e vão me matar-me por causa de minha mulher. Além do mais, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e se tornou minha mulher. Desde que Deus me fez emigrar da casa do meu pai, eu pedi a ela, faça-me o favor de dizer em todos os lugares aonde chegarmos que sou teu irmão. Abimeleque tomou então ovelhas e bois, escravos e escravas, e deu a Abraão. Devolveu a Abraão a sua mulher Sara, e disse, tens minha terra à tua disposição. Mora aonde bem entenderes. E para Sara disse, olha, dei a teu irmão 1000 moedas de prata. Tive-te ela como reparação moral diante de toda a gente, e assim terás justificada. Abraão intercedeu por Abimeleque, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e sua serva, para poderem ter filhos, pois o Senhor tinha tornado estéreis todas as mulheres na casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis 21. O Senhor Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometerá. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncisou seu filho Isaque assim que ele completou 8 dias de vidas, exatamente como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. Então declarou Sara: Deus me deu um grande motivo para sorrir, e todos os que souberem desta história, muitos se alegrarão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Todavia, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado, e no dia que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo de seu filho Isaque, e pediu a Abraão: expulsa essa serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaque. Essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu-se e preocupou Abraão. Contudo, Deus orientou: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo o que Sara te pedir, conceda-o, porquanto por Isaque é a tua descendência e será considerada perpetualmente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é a tua raça. Então Abraão levantou-se cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-se com o menino. Ela se pôs ao caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do seu odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar perto dali. A distância de um tiro de arco e flecha, lastimavam consigo mesma. Não suporto ver morrer o meu menino. Enquanto ela se lastimava,
a criança começou a chorar e chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino e, lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu os deixaste. Entrega-te, pois, levanta o menino, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de águas boas. Correndo até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto, e tornou-se um flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã, e a sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Naquela época, Amaleque veio com Ficol, e o chefe dos seus exércitos propôs a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fizeres. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me enganarás e nem a minha linhagem e a parentela que terás comigo e para como esta terra em que viste como hóspede a mesma consideração, amiga que tive por ti. Ao que Abraão aqueceu, sim, eu juro. Entretanto, Abraão reclamou com Aminaleque acerca de um poço que os servos de Aminaleque lhe tinham tomado à força. Mas Aminaleque lhe respondeu: Não sei que pode fazer, não sei quem pode fazer isso. Tu jamais me informaste a respeito, e somente agora ouço falar disso. Abraão tomou-lhe as ovelhas e 2 bois e os deu. Abimeleque e ambos celebraram um acordo. Abraão pôs à parte 7 ovelhas do rebanho, e Aminaleque lhe indagou: A que servem as 7 ovelhas que puseste à minha parte? Ao que Abraão replicou: Receberás da minha mão as 7 cordeiros, para que me sirva de testemunho que eu cavei este poço. E por esse motivo se chamou aquele lugar Bersabe, porquanto ali juraram ambos. Depois que concluíram essa aliança em Bersaba, Aminaleque levantou-se com Ficol, o chefe do exército, e retornaram à terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Bersaba, e ali invocou e e adorou o nome de Yahvé, o Deus eterno. E habitou Abraão na terra dos filisteus por longos tempos.
Mãe, eu posso ler o 22? Não era eu, o meu era 23? Você é 23 e Leila 24, filha. Eu não estou ouvindo, Antônia. Você não está ouvindo, Antônia? Mais alguém não está ouvindo? Antônia, sai e entra de novo, por favor, para fazer a leitura. Então, ó, gente, me perdoe, tá? Ó, shalom para todos. Mas eu estava ouvindo normal, por isso que eu não falei nada. Porque eu É, estou né? ouvindo aqui no Meet, no fone, e você É. ao vivo. Mas sai e entra de novo. Olha, é Por isso Gênesis que eu tinha 22. perguntado para a senhora. Não, Sim. mas você é 22, ela é 21. Tá. É Gênesis 22. Deus põe a fé de Abraão à Peraí, prova. peraí, Antônia, sai e Dois. entra de novo. Entra. Sai Assim. do Meet e entra de novo. Não tá. Tá. A Priscila leu que capítulo? Eu li o 21. 21. Agora vai. Então entrou depois outra pessoa? Tá me ouvindo? Você tem que sair do Meet, filha. Sair e entrar de novo. Profeta, agora eu estou ouvindo ela. No início não estava, agora eu Todos estou estão ouvindo. ouvindo? Deixa Eu só, tô ouvindo. deixa Tá só me eu escuta entender. aí. Não, Tá peraí, me ouvindo? Antônia, estão te ouvindo. Eu só preciso entender. Não, tá certo. Ela é o 22, Priscila 23 e a Leila 24, tá certo. Vai, pode ler, Antônia. Tá bom. Ó, Gênesis 22. Deus põe a fé de Abraão à prova. Depois de algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Abraão chamou Deus. Aqui estou, respondeu Abraão. Então Deus disse: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Lá, ofereça o seu filho Isaque em sacrifício, como oferta queimada, num dos montes que eu lhe mostrar. Na madrugada seguinte, levantou-se Abraão e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o sacrifício e foi com eles para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Depois de 3 dias de caminhada, Abraão viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz vamos até lá. E depois de adorarmos, voltaremos. Abraão colocou a lenha do sacrifício nos ombros do seu filho, Isaque. Ele levou uma tocha de fogo e a faca, e assim os dois caminhavam juntos. Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, que é, meu filho? Respondeu Abraão. Perguntou-lhe Isaque: temos lenha e fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Respondeu Abraão: Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram andando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus tinha indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar, em cima da lenha. Depois pegou a faca para sacrificar seu filho. Nesse momento, o anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, Abraão! Aqui estou, respondeu ele. Então o anjo disse: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou nem mesmo seu amado filho,
seu único filho. Nisso, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu como oferta queimada ao Senhor, em lugar de Isaque. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor proverá. Por esse nome é conhecido até hoje. Então, pela segunda vez, o anjo do Senhor gritou do céu a Abraão e disse: Juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, como você me obedeceu e não me negou o seu único filho, certamente abençoarei você e o farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Os seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos, e por meio dos seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Assim voltou Abraão aos seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passaram a morar. Depois desses acontecimentos, chegou a informação de que Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, tinha gerado estes 8 filhos. O mais velho, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Querceder, Azó, Pildás, Gideafe e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos de Milca. Deu a Naor, irmão de Abraão. Reumá, a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos: Tebar, Gaã, Taás e Maacá. Perdão, é que eu não estava ouvindo ela já hoje, por isso que me ofereci. Gênesis 23. Sara estava com 127 anos de idade. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Depois, Abraão levantou-se, deixou o lugar aonde estava e o corpo de sua mulher e foi falar com os heteus. Sou um estrangeiro que moro na mesma terra que vocês moram. Vendam-me, por favor, um pedaço de terra para que eu possa enterrar a minha mulher. Responderam os hebreus a Abraão: Ouça-nos, o Senhor é um príncipe de Deus entre nós. Enterre a sua mulher numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós negará a sua sepultura para que o Senhor enterre a sua mulher. Abraão levantou-se, curvou-se perante os heteus, povo daquela terra, e falou a eles: Como estão sendo tão amáveis, permitindo que eu sepulte a minha esposa, peço que intercedam por mim perante Efrom, filho de Zoar. Peçam a ele que me venda por um preço justo a caverna de Mequipel, que se encontra na divisa das suas terras. Ela servirá como sepultura para minha família. Efrom
e Eteu estavam sentados no meio do seu povo e responderam a Abraão na presença de todos os heteus que tinham vindo à porta da entrada da cidade. De modo algum, meu senhor, ouçam-me. Eu dou ao Senhor o campo e a caverna que nele está. Eu dou na presença do meu povo. Sepulte a sua mulher. Abraão inclinou-se de novo diante do povo daquela terra e disse a Afrom, na presença dos heteus reunidos: se você concorda, por favor, ouça-me. Eu desejo pagar o preço do campo. Depois de pagar, farei o enterro da minha mulher. Respondeu Efrom a Abraão: ouça-me, meu senhor, o terreno vale 400 moedas de prata, mas o que significa isso entre mim e você? Vá e sepulte a sua mulher. Tendo ouvido isso de Efrom, Abraão concordou com o preço e pesou 400 moedas de prata diante dos heteus, moedas corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom em Macpela, perto de Manré, incluindo a caverna e o arvoredo dentro das divisas do campo, foram transferidos a Abraão como sua propriedade. Esse foi o acordo. O acordo foi realizado diante de todos os heteus que tinham vindo à porta da entrada da cidade. Assim, Abraão sepultou a sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, lugar também conhecido por Hebrom, que fica na terra de Canaã. Assim, o terreno e a caverna foram cedidos pelos heteus a Abraão, e para serem usados como lugar de sepultamento. Gênesis 24. Uma esposa para Isaque. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, para que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar o teu filho de volta à terra onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo diante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o Senhor pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou, cumprindo aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxodo e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês,
Estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe. Também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas, as 2 pulseiras de ouro de 150 gramas, e perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai, para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela, e acrescentou, temos bastante palha e forragem, também temos lugar para vocês passarem a noite. Então, o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e a sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-los, parados junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse, venha, bendito do Senhor, pode ficar aí fora? Por que ficar aí fora? Já arrumei casa e lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram-lhe palha, forragem aos camelos, água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse, não comerei enquanto não disser o que tenho a dizer. Disse Labão, então fale. E ele disse, sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice, deu-lhe um filho, que é o herdeiro de tudo o que Abraão possui. E meu senhor fez-me jurar, dizendo, você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo. Mas irá a família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para meu filho. Então perguntei ao meu senhor, e se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu, o Senhor, a quem tenho servido, enviará o seu anjo com você e o coroará de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento, se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você dirá, estará livre do juramento.
Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão do que fui incumbido. Aqui estou em pé, diante desta fonte. Se uma moça vier tirar a água, eu lhe disser, por favor, dê-me de beber um pouco desse seu cântaro, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu Senhor. Antes de terminar de orar, em meu coração surgiu Rebeca com o cântaro ao ombro, dirigiu-se à fonte, tirou água e lhe disse, por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse, bebe. Também darei água aos teus camelos. Eu bebi e ela deu água a beber também aos camelos. Depois lhe perguntei, de quem você é filha? Ela me respondeu, de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços. Curvei-me adorando ao Senhor. Bendice ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu senhor, digam-me. Se não quiserem, digam-me também para que eu decida o que fazer. O casamento de Isaque e Rebeca. Labão e Betuel responderam, isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, leva-a com você e que ela se torne mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que eles disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o Senhor deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois, ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam ali e passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse, deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam, deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse, não me detenha agora, que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos teus inimigos. Então, Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram em seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu, levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Beer-Lahai-Roi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Amém.